Vamos entrando no 5º mês de conflito na Ucrânia e a Bielorrússia começa o recrutamento em massa de homens para o exército em uma clara demonstração de que está prestes a entrar no conflito ao lado dos russos. Pelo menos isso é o que dizem os jornais da Europa e dos Estados Unidos essa semana. A Bielorrússia é esse país aqui que, junto com a Ucrânia, separa a Rússia dos países da OTAN. A oeste ela faz fronteira com a Polônia, a Lituânia e a Látvia, ao sul com a Ucrânia e a leste com a própria Rússia. Bielorrússia significa Rússia Branca. Então, quando acabou a União Soviética e a Bielorrússia se tornou independente junto com a Ucrânia, ela decidiu mudar o seu nome para Belarus, para não ficar parecendo que era só um pedaço da Rússia. Então mudou de Bielorrússia, que significava Rússia Branca, para Belarus. Como eu já mostrei para vocês em vários outros vídeos, essa aqui é a região onde o povo russo se originou lá no século VIII, a partir de uma mistura de tribos locais com os vikings que passavam por aqui em direção ao Império Bizantino. Então essa região onde hoje é a Ucrânia e a Bielorrússia é onde a Rússia originou. Só muitos séculos depois é que a Rússia começou a se expandir aqui em direção a leste e englobar essas regiões e povos que faziam parte da Ásia. Por serem o mesmo povo e terem feito parte do mesmo país durante a maior parte da sua história, tudo aqui funciona muito parecido. Porém, diferentemente da Ucrânia e da Rússia, a Bielorrússia fez menos progresso em direção à democracia após o fim da União Soviética, e até hoje ela é conhecida como a última ditadura da Europa. O seu líder é o seu Alexander Lukashenko, que está no poder desde 1994, a cada 5 anos tem uma eleição, ele sempre ganha com a maioria esmagadora dos votos, porém a comunidade internacional não reconhece as eleições na Bielorrússia porque diz que elas são fraudadas. Na última vez que o seu Lukashenko se reelegeu em 2020, na hora que anunciaram o resultado das eleições, com uma vitória esmagadora do Lukashenko, começou uma grande onda de protestos que durou por mais de 1 ano. O Lukashenko acusa os inimigos da Rússia de terem promovido um golpe para enfraquecer a aliança da Bielorrússia com a Rússia, assim como foi feito na Ucrânia em 2014 no Euromaidan. Isso segundo o seu Lukashenko, né? Segundo ele, isso foi uma tentativa de golpe orquestrada pelos Estados Unidos, pela Europa e pela própria Ucrânia. O fato é que quem o garantiu no poder foi o seu Vladimir Putin, e a partir desse momento a relação entre Bielorrússia e Rússia, que já era muito estreita, tornou-se praticamente uma relação de obediência, né? De estado vassalo. Então, no começo da invasão, a Rússia invadiu também pelo norte, né? Não só na região do Donbás e pelo sul, como está fazendo agora, mas também pelo norte, através do território bielorrusso. E o Lukashenko declarou na época que ajudaria os russos com todo o apoio logístico que fosse necessário, mas que ele gostaria de pedir encarecidamente que os russos não obrigassem eles a ir às vias de fato, entrar na guerra diretamente contra a Ucrânia. E isso foi respeitado até agora. Porém, com o apoio maciço da OTAN e principalmente dos Estados Unidos, a Rússia vem enfrentando dificuldade e agora a Bielorrússia parece estar sendo convidada a participar diretamente do conflito, abrindo uma frente de ataque pelo norte da Ucrânia. Durante a cerimônia de celebração da independência da Bielorrússia esse fim de semana, o presidente Lukashenko disse que não deveria ser surpresa para ninguém a atuação conjunta da Bielorrússia ao lado da Rússia, e que isso já foi decidido por ele há muito tempo. Essa aqui é a convocação que os bielorrussos estão recebendo em casa, praticamente dizendo que eles têm que se apresentar imediatamente ao exército ou sofrer as consequências da lei. A Rússia vem também aumentando muito a sua presença militar na fronteira da Bielorrússia com a Ucrânia no norte, inclusive com a instalação dos mísseis Iskander, que são mísseis com capacidade de transportar ogivas nucleares, e baterias antiaéreas Pantsir S-1 e S-14, que são essas famosas aqui que a gente vê desde o começo da guerra. Agora, o que é de se estranhar é que a Rússia está instalando baterias antiaéreas na fronteira da Bielorrússia com a Ucrânia, em um momento em que a Ucrânia não tem presença aérea nenhuma. Então estaria a Rússia prevendo que após uma reabertura do fronte norte da guerra, a OTAN entraria com aeronaves nessa região? Segundo o analista inglês especialista em Ucrânia, o Sr. Dixon, isso não passa de um blefe da Rússia para forçar a Ucrânia a deslocar parte das suas tropas para o norte e desguarnecer o sul e a região do Donbás, que é onde o conflito está acontecendo nesse momento. Já o ex-embaixador dos Estados Unidos na Bielorrússia acha que a Bielorrússia pode estar mesmo entrando no conflito, porque segundo ele, o Lukashenko está em uma sinuca de bico, porque se a Rússia ganha a guerra na Ucrânia,
o próximo alvo será a anexação da Bielorrússia ao território russo. Já se a Rússia perde, o seu Vladimir Putin provavelmente cai, e aí o Lukashenko perde o seu único defensor e ele estaria muito vulnerável à próxima onda de protestos no seu país. Isso segundo o seu Scott Rowland, o ex-embaixador dos Estados Unidos na Bielorrússia. Eu sinceramente acho sim que depois de se livrar do problema na Ucrânia, a Rússia vai tentar uma reincorporação da Bielorrússia ao seu território, executando o acordo do Union State, que foi estabelecido lá em 1999, que previa a integração desses dois países. E também acho que a Rússia vai tentar trazer para o bolo o Cazaquistão, que também já demonstrou interesse em fazer parte da Union State, trazendo de volta as partes principais do Império Russo, que deixou de existir lá no fim da Primeira Guerra Mundial, no acordo de paz que a Rússia assinou com a Alemanha, abrindo mão de todos esses territórios. Mas e a população, Alex? E a população da Bielorrússia, o que acha de tudo isso? Bom, pessoal, os mais velhos, quem viveu lá na época da União Soviética, sentem uma certa nostalgia e gostariam que os seus países continuassem do lado russo da força, do lado mais tradicional e mais conservador, do jeito de viver russo, da política russa. Já os mais jovens gostariam de ver o seu país indo mais para o jeito de vida ocidental, da Europa, da União Europeia e dos Estados Unidos. Isso tanto na Bielorrússia, quanto na Ucrânia, quanto na própria Rússia. Porém, a população nunca é convidada a opinar. Não foi convidada a opinar na Ucrânia. Os ucranianos não foram dada a opção de fazer parte da Rússia, ou de um bloco pró-Rússia, ou de fazer parte da União Europeia. Mesmo as eleições para presidente na Ucrânia tendo mostrado uma clara divisão entre as regiões que são mais pró-Rússia e as regiões que são mais pró-União Europeia, a população nunca foi convidada a votar e a opinar. E na Bielorrússia também não vai ser. Essas coisas são sempre decididas entre os homens ali que têm o poder, os oligarcas e os governantes, e o povo só é convidado a participar quando eles não entram em um acordo e querem fazer valer as suas vontades na bala. Aí eles não vão eles mesmos, Eles convidam o povo para vir aqui e lutar em favor dos seus interesses políticos. É o que tem para hoje. Então a Bielorrússia vai mesmo entrar para a guerra ou é um blefe? O que vocês acham, pessoal? O que eu posso garantir para vocês é que a Bielorrússia é um país muito interessante de se visitar e de se estudar. Eu estive lá muitas vezes e todas as vezes eu fui levado a refletir, porque é o único país que eu visitei onde o socialismo mais ou menos funciona, assim, Pelo menos no que se propõe a oferecer o socialismo. Comparado com Cuba, dá até para se dizer que é um paraíso. Eu estive em Cuba em 2017 e fiquei realmente triste pelas pessoas. É um país literalmente caindo aos pedaços, assim, as construções, os prédios estão caindo aos pedaços. Você vai no mercado, não tem nada para comprar, uma seleção de produtos assim muito, muito limitada. Já a Bielorrússia guarda ainda muitas características do tempo da União Soviética. É um país sem liberdade de expressão, sem liberdade de imprensa, sem grandes riquezas, sem milionários, atrasado tecnologicamente. A população comum não tem o direito, por exemplo, de botar um negócio. Você só pode começar um negócio próprio se você for o amigo do rei, Senão você é obrigado a viver a vidinha que o governo te impõe, aquele bom e velho estilo União Soviética. Porém, não tem desemprego. Se você não consegue arrumar nada, o governo te oferece um trabalho, nem que seja para limpar a rua. A criminalidade é praticamente inexistente, a polícia é super rígida. Se você cometer qualquer crime, vai sofrer uma punição aí tenebrosa. As ruas são super limpas, o povo é super educado, super amigável também, bem naquele esquema assim, cidadezinha do interior. E literalmente eles têm família aí dos três lados da fronteira, é um país pequeno. Praticamente todas as famílias bielorrussas têm parentes na Rússia e também na Ucrânia. Então vai ser uma coisa muito triste mesmo se eles forem obrigados a entrar nessa guerra. Porque imagine você que mora em São Paulo, por exemplo, sendo obrigado a entrar na guerra para dar tiro nos seus parentes que moram ali no Mato Grosso do Sul, no Rio de Janeiro ou no Paraná. É mais ou menos essa situação ali dos bielorrussos. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo. Eu vou deixar para vocês mais 2 vídeos aqui sobre a guerra na Ucrânia para quem quiser se aprofundar, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!